Após mais uma derrota na Série A, elenco rubro-negro se reapresentou nesta tarde no CT. E no sábado tem o Corinthians no Itaquerão. Um abraço, boa noite, Moisés Oliveira. Boa noite, Mário. Boa noite para você. Um abraço também ao Zé do Carmo. Vamos falar do esporte, porque hoje aconteceu a reapresentação, depois dessa derrota, né? A terceira derrota sofrida do esporte na Série A. Essa sequência de 4 jogos sem vencer, um empate, 3 derrotas, um total de 9 jogos com apenas 2 vitórias, um empate e 6 derrotas. Ou seja, é um momento bem complicado. E ontem, Mário, o técnico Pepa, na coletiva de imprensa, ele foi questionado, né? É natural que quando o time está numa instabilidade, que tem essa pressão, que não está jogando bem, a torcida começa a questionar, né, o trabalho do treinador. E ele falou o seguinte, que não iria pensar nisso, porque ontem, de fato, ele foi muito xingado após o apito final, no intervalo também do primeiro tempo. E ele falou o seguinte, que tem que focar, que para o time melhorar e vencer o primeiro jogo na Série A. Agora há pouco eu bati um papo rapidinho com o Guilherme Falcão, que é diretor de futebol do esporte, e ele mandou a seguinte mensagem sobre esse questionamento, né? Se já teve uma conversa mais profunda com o treinador, se está sabendo, se já tem mais ali, né, por parte do treinador ali, uma conversa mais real. E ele disse o seguinte, vou até abrir aspas para as palavras do diretor de futebol do esporte, que disse o seguinte, Mário, abre aspas, na vitória e na derrota, conversamos e avaliamos. Não tem nada sendo negligenciado. Sabemos exatamente o que precisa ser ajustado e o treinador também. Precisamos seguir trabalhando e buscando atingir o objetivo, fecha aspas. Essas foram as palavras do Guilherme Falcão, ou seja, dando total apoio e respaldo ao trabalho do técnico Pepa, que, de fato, ontem o time foi muito mal no primeiro tempo. Foi a minha primeira pergunta feita ao treinador e ele, em nenhum momento, ele rebateu. Ele fez concordo, sim, com a sua avaliação, porque, de fato, o time foi muito mal. Acho que, desde que o Pepa chegou ao esporte, foi o primeiro jogo que eu vi um time jogar tão mal no primeiro tempo, né? E o time do Bragantino foi muito melhor e ele falou sobre isso. Agora, ele acredita no trabalho, como também a diretoria. Então, essa história de falar que o Pepa, que hoje teve uma reunião, que para saber a situação do treinador, se vai ficar assim ou não, não tem essa, pelo menos com essa informação passada, né, pelo Guilherme Falcão, é que acredita sim no trabalho do Pepa e que tem um crescimento e que ontem de fato foi um jogo atípico, principalmente no primeiro tempo. Mário. A gente torce, Zé do Carmo, para que tudo seja resolvido, que o esporte consiga se encontrar no campeonato, consiga vencer. Depois que vencer a primeira, mas o Corinthians não é um time imbatível não, minha gente. Futebol é futebol. Não é porque tem um elenco X e contra um elenco Y que vai ser o cara que... Não é assim não. Claro que o favoritismo é do Corinthians, mas o esporte não tem condições de chegar lá e ganhar o jogo, não? Olha, Mário, eu já falei diversas vezes de que eu não gosto de ver treinador demitido. Agora, quando a coisa chega a um patamar onde você não tem mais como você segurá-lo, não é? Porque a sequência de derrotas foi muito grande e já começa a ter problemas com o elenco, é uma coisa completamente diferente. Aí você tem que... Não é o caso do Pedro. Não é mesmo o que acontece. E aí eu falo mais uma vez o seguinte, não é? Jogo contra o São Paulo fez uma boa partida, jogo contra o Palmeiras fez uma boa partida, jogo contra o Vasco fez uma boa partida, entendeu? Ontem foi que oscilou um pouquinho e mesmo assim finalizou bastante. Aí agora tem que colocar o Pepa pra fora. Aí tem que procurar um treinador. Aí o treinador vai chegar, aí perde o tempo para conhecer o elenco. Aí esse tempo é justamente mais pontos que se perde. Tem que ter calma. Amor de Deus. Olha, nós nos acostumamos a termos dirigentes, né, apressadinhos, a termos dirigentes onde só ele está certo, né? E é ele próprio que traz o treinador e daqui a pouco ele mesmo discorda dele mesmo. Então são situações que é terrível dentro do futebol, entendeu? E eles dão um recado pra gente, pra jogador. Ajuda teu amigo aí que ele tá na corda bamba. Eles falam mesmo, eu cansei de escutar isso. Os tempos entendeu? são outros, né? Se complicar a gente bota pra fora mesmo, não tem perigo aí. Às vezes você tá conversando com um cara sobre o dinheiro que você não recebeu, aí ele fala assim, rapaz, esse teu treinador tá complicando, hein? Entendeu? É fogo, rapaz. Não é fácil. Então, o Pepa permanece. O Pepa é um cara que tem um elenco ao seu lado. O elenco precisa dar um pouquinho mais. Não tenha dúvida nenhuma. Vai pegar um jogo complicadíssimo, que é contra o Corinthians, mas não é imbatível.
o time do Corinthians. Ah, mas vai pegar o Corinthians. Vai pegar o Corinthians. O Corinthians é favorito pelo momento que o Sport passa com as derrotas e pelo momento que ele, dentro dos seus domínios, mesmo perdendo pro Fluminense, mas ele mostra um futebol bem eficiente e tá na hora, né, do Sport bater de frente. Não é? Quantas vezes a gente não viu o Sport já jogar fora de casa contra as equipes e mostrar um bom futebol? Ninguém desaprendeu. Entendeu? Coloca o time titular, faz suas exigências e vamos embora, rapaz. Quem tem medo de jogar contra Corinthians? Zagueiro e centroavante que foram desfalques por questões contratuais estão à disposição. Portugueses participam das atividades e podem retornar diante do Corinthians, Moisés. Isso, Mário, rapidinho. O Arthur Souza retorna, né? Porque ele pertencia ali ao Bragantino, não poder jogar. O Lucas Cunha, que é zagueiro, também retorna, também pertence, no caso, ao Bragantino, está liberado e joga. Além desses atletas, o Sérgio Oliveira, a tendência é que retorne, né, para esse jogo. Ele foi ontem preservado, não deu nenhuma lesão e o atleta deve retornar sim para esse confronto. Além dele, tem a situação do Paciência, tá? Que ainda não pegou lista, não foi relacionado, bem desfalcado do esporte, quando deu uma lesão no quadril. Informação que eu tenho é que ele treinou hoje, tende a ir para a partida de sábado. Além dele, o Antônio Carlos, né, que não é o titular, mas ele está recuperado, a informação que a gente tem está no processo de transição e que também está liberado e deve ir para o confronto, né? Então, o problema está mesmo na lateral esquerda, Mário, porque o Dalbert não está recuperado, o Igor Cariús também não, e aí acredito que com o retorno do Lucas Cunha, o Chico volta a fazer essa lateral esquerda improvisado. E também, para o jogo contra a equipe do Corinthians, o Matheus Alexandre não joga, tá? Ele sofreu o cartão amarelo ontem, tomou o terceiro cartão amarelo, e terá que cumprir suspensão. Muita gente tem me questionado se a gente tinha falado aqui que o Sérgio Oliveira estaria deixando o esporte porque não se adaptou ao Recife. Gente, se está circulando nas redes sociais, isso é mentira, que em nenhum momento a gente falou sobre isso. Tá? O Sérgio Oliveira que estava saindo do esporte porque não se adaptou ao Recife, tá? Isso é mentira, isso é fake. Então não acredite em tudo que você vê na internet. Olha, Mário, vamos ouvir o Hereda e ele fala sobre esse momento do esporte. É um momento difícil, mas só dá para reverter, a gente se fechando, a gente trabalhando, a gente se dedicando. A gente começa bem os jogos, mas infelizmente a gente acaba tomando um gol de vacilo. Mas agora não tem tempo para lamentar, sabemos que já tem um jogo difícil já e temos que descansar, trabalhar para fazer um bom jogo e sair com a vitória, que é o mais importante.